E eu fiquei muito feliz, Richard, porque você já me introduziu muito bem aqui, não é? Camarada que faz teologia, ele não dá conta de não falar de Bíblia, né? O Richard fala o case de sucesso nele na empresa e eu falo a parte espiritual. Mas ele é pastor, é teólogo, não tem como não falar, né? Então ele já acabou me ajudando aqui e é bom que fica mais fácil para mim. E o mais curioso é que nós não combinamos, mas ele falou de Sara grávida de um menino e ela com quantos anos, Sara? E o Abrão quantos anos? 100 anos. Imagina o cara de 100 anos, Marden. É pai, né? O cara de 100 anos, a mulher de 90 e ficou grávida. A gente tem uma prima no interior, acho que ela tem uns 50 anos, e esses dias saiu a conversa, uns 45 anos, que ela estava grávida. Foi o frisson na família, né? Ah, eu quero ver ela. Agora imagina uma senhora de 90 anos. Deus prometeu que eles teriam um filho, Abrão, e o certo é que o tempo vai passando e essa promessa não acontece, porque as promessas de Deus não vêm na hora que nós queremos, não vêm na hora que nós pensamos, vêm na hora de Deus. E o certo é que 25 anos passam e nada de cumprir a promessa. Deus fala com Abrão e com Sara e fala: olha, eu não esqueci de vocês não. Daqui 1 ano, Sara vai estar com esse filho nos braços. E aí a Sara que estava do lado, eu acho que ela começou a imaginar: gente, eu grávida, o que eu vou falar no salão? Como que eu vou fazer lá na hidroginástica da melhor idade, grávida de 90 anos? E ela começou a rir. Aí Deus disse: porque você riu, você vai ter um menino, e o nome dele vai ser Isaac. Isaac é riso, né? Ela riu, então o nome dele vai ser riso. E esse é o significado do nome. E eu quero rapidamente ler um texto. Ele é um texto autoexplicativo. E em cima desse texto, eu quero tirar lições de empreendedorismo. O tema do nosso encontro aqui, empreender é superar. E empreender no Brasil, você paga 40% do que você ganha no ano de impostos. E ainda tem tanta dificuldade, você paga por tudo e faz tudo, e parece que é muito mais difícil. Empreender é superar. E como que a igreja não vai ocupar-se em trazer ferramentas para os empreendedores, não só da igreja, mas também da sociedade? Porque o que mantém essa estrutura de pé são os empreendedores. É certo que os funcionários trabalham, mas quem banca, quem corre risco é quem põe dinheiro. E são os empreendedores que mantêm a máquina pública, que não é barata. Uma estrutura de executivo, legislativo e judiciário que anda. Às vezes eu penso que na época da monarquia era mais fácil. A gente tinha um palácio, um rei. Agora nós temos 3. Um judiciário, um legislativo e um executivo para manter. E está todo mundo feliz. Então, realmente, empreender é superar. E é superar coisas muito difíceis. Limitações e dificuldades. Então, eu quero, queridos, a sua atenção, porque eu vou ler a história de Isaac, o filho de Abraão e Sara, que é o filho da promessa. E eu quero tirar algumas rápidas lições, práticas, para que nós possamos entender e facilitar a nossa vida de empreendedores. Não é chave, porque já aprendemos aqui que não existe chave que faz a coisa funcionar. Mas são conhecimentos. E eu acredito que isso vai ajudar muito. Permaneça como você está. Eu vou projetar aqui apenas para você acompanhar a leitura. Mas esse texto está no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, lá no capítulo 26, e diz assim: Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai,
porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Então Abraão e Sara já morreram. Agora Isaac estava casado com Rebeca e tinha 2 filhos, né? Jacó e o seu irmão, que era o primogênito, mas que acabou perdendo a bênção da primogenitura, o Saul, né? Então ele tem uma história toda aí, Esaú, que é interessante isso, Esaú e Jacó. Então agora Isaac era pai de 2 filhos, casado com Rebeca, e os pais dele já tinham morrido. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço. Gente, cava poço numa região desértica, de falta de água, não é nada fácil. E como por esse não houve conflito, Isaac deu-lhe o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e nós vamos prosperar nessa terra. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Abimeleque, o mesmo que expulsou ele lá de Gerar, seu amigo Austate e Ficol, comandante do exército de Abimeleque, saíram de Gerar para encontrar com Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença? Se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Olha o que esse moço diz. Isaac, você é agora o abençoado do Senhor. Bom, eu quero falar sobre empreender é superar. Investir, correr risco, você tem que superar uma série de coisas. Esse texto que nós lemos, queridos, e eu vou tentar ser bem sintético aqui por conta do horário, mas se você olhar no capítulo 26, você vai ver no início que onde Isaac estava, a região foi acometida de uma crise de fome, não tinha o que comer. E Isaac era um pastor de ovelhas e criador de bois. Então ele criava animais e o comércio dele era lã, o empreendimento dele era carne e vender filhotes e comprar matrizes, e ele negociava com isso e ele era muito próspero, porque ele herdou uma empresa nessa área de criação de animais muito grande que Abraão. Abraão era o cara mais rico da região e deixou aquela empresa familiar para Isaac. Isaac está tocando, tudo indo certo. Primeira coisa que ele tem que superar: crise de fome. Como é que você vai criar animal onde não tem capim, onde não tem nada, e o comércio está ruim, o povo está tudo indo embora? Sabe o que aconteceu? Isaac teve que mudar de país. Ele foi lá para a Filístia, para uma cidade chamada Gerar. E ele vai com a família, primeira superação dele, abandonar o país dele. Deixar a herança, deixar a estrutura e levar o rebanho dele para Gerar. Quando ele chega em Gerar, é uma região que o pai dele já tinha sido dono daquela região e criavam muitos gados de maneira nômade. Então ele chega ali, vai encostando e vai para dentro da cidade. Gerar tinha um rei. Hoje não é como naquela época que hoje tem prefeito. Naquela época o líder da cidade era um rei. Era uma cidade, mas o líder era o rei daquela cidade. E o rei chamava Abimeleque. Bom,
Isaac chega como uma empresa que vai gerar renda, que vai dar emprego, muito bem-vindo. Só que tem um detalhe, ele começa a prosperar demais. Isaac começa a ficar rico demais. Isaac começa a contratar muita gente, a vender e superar o comércio local. E o texto fala que os homens de lá ficaram invejosos em relação a Isaac. Sabe o que eles faziam? Entulhavam os poços que Isaac cavava para dar água para o rebanho. Porque aquela região não tem rios como o nosso Goiás, não é? Esse tanto de água. Não, tinha que furar um buraco e tirar água para dar água para os animais. Gente, imagina que loucura. Aí os filisteus, com inveja, sabe o que eles faziam? Iam lá de noite e entulhavam os poços de água. E aquilo foi virando um inferno, só que Isaac na dele desentulhava. Os pastores de Isaac viraram cisterneiros. Olha, empreender é superar. Só que a coisa evoluiu tanto, que o rei Abimeleque vai ao encontro de Isaac e fala: Isaac, você é um cara muito bom, só que você está mais poderoso do que nós. Qual que era o medo de Abimeleque? Se esse cara der um golpe e fizer um exército, ele me destitui do palácio e é o rei da cidade. E então eu quero te fazer um pedido. O que foi, rei? Vai embora. Eu estou te convidando a abandonar a cidade que você está. Vai embora. O que vai fazer? O camarada tem um exército, é o dono da cidade, é o rei. O que Isaac faz? Sai de dentro da estrutura segura da cidade e vai para os vales de Gerar, fora da cidade. E quando ele chega lá, o que ele encontra? Poços entulhados. O que ele faz? Desentulha poços. Empreender é superar. E ele começa a desentupir aqueles poços, e os camaradas entupiam, e aquilo foi ficando uma situação terrível, ao ponto de que Isaac tem que abandonar o vale de Gerar também. Você não pode ficar aqui. Se você ficar aqui, a gente vai ter guerra. Ô Isaac, vai embora. Pela segunda vez, ele sai de dentro da cidade, agora ele sai do vale, e vai para um lugar muito longe. Quando ele chega lá, ele cava poços. Gente, empreender é cavar poços, é trazer soluções. Nada é fácil. Não existe uma chave, coach, que alguém te dá e a sua vida resolve. Ninguém vai pôr a mão na sua cabeça, orar e está tudo resolvido. Não é assim. O Isaac está lá, longe de Gerar agora. E agora? Vamos furar poço. Empreender é superar. Fome no país dele, colocado para fora de Gerar, posto para correr do vale de Gerar. Aí ele chega numa região que a Bíblia nem fala o nome, e ele faz buracos, e acha água, e ele acha água boa. Ele espera e não vem ninguém de Gerar, ele espera e não vem ninguém entupir os poços. Aí o texto, eu estou correndo muito aqui por conta do tempo, mas a cada vez que ele achava um poço, e os filisteus criavam um problema, ele colocava o nome de um discussão, o nome do outro, conflito, inimizade, só problema. Mas agora ele fura um que não tem problema. E ele olha, os filisteus não vêm, e ele coloca um nome naquele poço. O nome que ele coloca é Reobote. Reobote em hebraico significa lugar espaçoso, lugar amplo. E ele diz: agora, aqui, Deus vai nos prosperar. E ele corre lá e faz um altar e adora a Deus, porque ele sabe que não é habilidade dele, não é nicho que ele domina. É porque agora ali, a bênção de Deus deu paz para ele. E ele chama todos os funcionários e diz assim: agora nós vamos prosperar. E ele faz um altar e adora a Deus. E ele reconhece o favor de Deus. E ele está lá crescendo e cada vez mais rico, cada vez mais poderoso. De repente, quem aparece na linha do horizonte? Abimeleque, um amigo dele, e o general comandante do exército. Isaac falou: pronto, de novo.
Quando o rei vai chegando, e nós lemos isso, Isaac já entra logo de sola e fala assim: vocês me colocaram fora da cidade, fora do vale, vocês são meus inimigos, e o que você veio fazer aqui? Ele falou: calma lá, ô Isaac, essa vinda agora é de paz, porque a gente sabe que Deus é com você, a gente quer fazer uma aliança com você, e tem mais, você é agora o abençoado do Senhor. Gente, olha que história tremenda. Eu quero fazer rápidas aplicações e já encerrar aqui. Aplicações são lições práticas que nós tiramos dessa história. O que eu falei até aqui é a história bíblica. Está lá em Gênesis 26. Mas a primeira verdade que eu tiro é que o empreendedor, para superar e ter sucesso, e permanecer em sucesso, ele tem que calçar as sandálias da humildade. Ele tem que ser humilde. A palavra de Deus diz que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. A palavra do Senhor diz que na frente da honra vai a humildade. Você entendeu essa ideia? A honra está aqui. Mas para eu receber a honra, primeiro eu tenho que receber a humildade. Isaac era tão rico que a cidade ficou com medo dele invadir a cidade. E pôs ele para correr, ele correu. Entupiu os poços dele e ele não brigou. A gente não vê hora nenhuma Isaac indo para a briga, para a guerra e murmurando contra Deus. Esse cara era humilde. Diante de Deus, do Criador, e diante dos homens. Querido, à medida que Deus exalta, à medida que Deus prospera, à medida que Deus te faz conhecido, se você se achar, para puxar o tapete é muito simples. Você vai superar todas as suas dificuldades, e você vai empreender, e você vai crescer, e vai continuar crescendo. Mas não deixe de ser humilde. Não abandone seus velhos amigos. Não mude o seu jeito de falar, o seu jeito de ser, porque eu, nada. É um Deus chamado Jesus Cristo que me colocou aqui, que me abençoou. Agora, por outro lado, nós temos uma segunda lição. A primeira é a humildade. Com os funcionários, com a família, com o fornecedor, com o cliente, com todos. Respeitando a humanidade. Nós não somos diferentes em nada um do outro, a não ser uma cor de pele. Uns ainda têm cabelo, outros não. Uns estão brancos, outras pintam. Mas nós somos iguais. O que dói em você, dói em mim. O respeito que eu quero ter, você quer. Então que não haja empreendedor soberba na sua nem na minha vida, mas que a gente seja humilde, de boa, gente como a gente. Eu quero pedir uma salva de palmas, porque alguns empreendedores tinham a mesa toda para trazer, e eles trouxeram seus funcionários e equipe. Dê uma salva de palmas aí, não é? Podia trazer esse, aquele, falou, não, meu vendedor, meu gerente, eu quero você aqui, humildade. Mas segunda lição, então pastor, tudo é Deus, eu vou ficar esperando, não, disposição. Tampou o poço, fura outro. Deu problema com essa mercadoria, pega outra. Imagina o Richard, primeiro problema que ele teve que arcar o prejuízo em vez de mandar para a China, e problema, isso aqui não é comigo não, eu vou lá recomeçar agora psicologia, que é o que eu queria. Bom, não é? Mas tem que ter disposição, tem que superar, tem que ter vontade, gente. Empreender não é para preguiçoso. Não é para quem quer, não, eu não quero ter patrão, eu quero, sabe, aí eu ponho um gerente, um diretor, já deu ruim, já está errado. Porque o time segue o técnico, o time está olhando no líder, a tropa é um espelho do comandante. A galera toda da prefeitura está olhando o prefeito. O rebanho dessa igreja está olhando para o pastor. Os seus funcionários e clientes estão olhando para você.
Aí ele exige que a gente, mas não é, está errado, não existe isso mais. Então, disposição de fazer o melhor, de dar o melhor, e não é só para prosperar, é pela alegria de fazer bem feito. Queridos, existe uma maldita ideia de que trabalhar é maldição. Eu já ouvi alguém dizer assim: maldita a hora em que Adão e Eva pecaram, porque agora a gente tem que trabalhar. Tira isso da cabeça. Antes do pecado, Deus disse: ô Abraão, vem aqui, você e a mulher, vocês vão capinar, vocês vão zelar, vocês vão guardar, vocês vão proteger. O jardim do Éden é de vocês, guardem ele, cuidem ele, cultivem ele. Quem concorda que trabalho é bênção? Quem concorda de verdade? Gente, a vida sem trabalho é uma tribulação. Mas a cultura é tão maligna. Olha aqui para mim. Você sabia que a palavra trabalho vem de tripalium em latim? Que era um instrumento de 3 pontas que enfiava na barriga do camarada e quando puxa vem as tripas. Trabalho é sacrifício, trabalho é castigo. Ah, vou trabalhar. Meu querido, graças a Deus que a gente tem onde trabalhar. O que fazer? Hora para cumprir, agenda para atender. Quando alguém chega, eu falo: e aí, tudo bem? Ele fala: pastor, estou numa correria. Eu, graças a Deus que você tem onde correr. Duro é quem está correndo atrás de um lugar para ter onde correr. Tem hora para chegar, tem serviço para entregar, tem produção para fazer, tem curso para concluir, tem pós para iniciar. Correria. Porque Deus nos fez para agir, para mexer, para produzir. Isaac sabia disso. E ele furava poço. Alguém entulhava. Entulhar é jogar entulho, carniça, coisa ruim. Ele ia lá e limpava, desentulhava. Queridos, que o Espírito Santo dê disposição. Não importa qual é o segmento do seu empreendimento. Se você é um pastor, se você é um vendedor, se você é um político. Mas não entre para ser servido. Entre para servir. Entre para fazer. Tenha disposição, senão não vai dar certo. Terceira lição, já caminhando para o final. O reconhecimento. Gente, quando Abimeleque, pela última vez, vai visitar Isaac, ele faz 3 declarações. Primeira: ô Isaac, vimos claramente que o Senhor está com você. Gente, olha que reconhecimento do inimigo. O inimigo chegar para Isaac e falar assim: a gente tentou te chamar para briga, você não brigou. Eu mandei tampar seus poços e você não criou problema. Ô Isaac, eu tenho que admitir. A gente é de povo diferente, a gente tem deuses diferentes, a gente é diferente. Mas nós vimos claramente que o Senhor está com você. Nada é tão prazeroso para um empreendedor do que o reconhecimento. Especialmente o reconhecimento do concorrente, do adversário, do inimigo. Que ele chega para você e diz assim: olha, claramente, Isaac, você é diferenciado. A gente fez tudo para brigar e tomar o que você tem, mas você é humilde, você é diferente. Segundo a declaração de reconhecimento que Abimeleque fez para ele: a gente não quer mais guerra com você, a gente quer uma parceria, a gente quer uma aliança. O cara que queria te ver falido, de medo de você fazê-lo falir, agora quer fazer uma parceria. Imagina isso. Eu conheço empresas que as concorrências faz tudo que a empresa faz e não vai para frente. Fachada é de uma cor, o concorrente pinta de uma cor. O funcionário vai lá dentro ver como o outro trabalha para fazer, mas não vai. Abimeleque fez tudo para destruir Isaac, mas disse: não tem jeito, vamos fazer uma parceria. Querido, a igreja não está trazendo você aqui para uma noite social. Como igreja nessa cidade, que quer prosperidade, que quer crescimento, que quer o bem da família, de maneira honesta. O que nós queremos são alianças, parcerias, amizade.
crescimento para todos, tem lugar para todos. E a terceira e última declaração que Abimeleque faz de reconhecimento, que é o que nós queremos, que a sua empresa seja reconhecida, é que ele diz assim: ô Isaac, você é agora em Reobote, nesse lugar próspero e rico e maravilhoso, você é, e eu ponho em caixa alta, o abençoado do Senhor. Imagine o seu inimigo te falar isso. Você é diferente. Não é o que você é e faz, é porque a bênção de Deus está com você. Querido, o Rich aqui foi muito feliz e acabou tendo aqui um link disso. Porque o que eu quero dizer é exatamente isso. Sem a bênção de Deus, nada vai dar certo. Nós não vamos a lugar nenhum. E essa é a quarta e última lição que eu tiro do texto. Porque Isaac, quando ele fura Reobote, e ninguém vem brigar com ele, aí ele fala assim: esse poço vai chamar Reobote, lugar largo, lugar espaçoso, lugar de crescimento, porque o Senhor nos fará prosperar. Você lembra do texto? O Senhor nos fará prosperar. Se Deus não abençoar a sua empresa, você vai se matar e nada vai dar certo. O salmista diz: olha, é inútil você dormir tarde, é inútil você comer pão de dores, porque aquele que ama a Deus e tem vida com Deus, Deus abençoa ele enquanto ele dorme. É inútil o guarda proteger uma cidade, se Deus não guardá-la. Você pode ter aqui Rotan em cada esquina, você pode ter aqui a tropa mais elitizada que for, se Deus não guardar, ninguém está seguro. Mas se Deus não prosperar, ninguém prospera. Nós precisamos de ter esse reconhecimento e essa gratidão, porque quando Isaac vê que agora ele vai prosperar, pela primeira vez o texto fala, então ele fez um altar e adorou ao Senhor. A mentalidade que nós queremos trazer para você, independente da sua igreja e religião, seja agradecido a Deus. Tem uma frase que eu digo muito aqui: talvez não está como você quer a sua empresa, mas está melhor do que você merece. E se está como está, é porque Deus tem te mantido de pé. Então Isaac agradeceu, Isaac reconheceu, não era o eu, não é porque eu aprendi com o papai Abraão, não é porque eu sou o cara, é porque Deus me fez prosperar. E aqui é interessante, eu tenho que ter disposição para fazer a minha parte, mas eu tenho que ter compreensão que se é a bênção de Deus, eu não vou. Marden não é prefeito hoje porque ele orou, rezou e foi eleito. Não, ele trabalhou e trabalhou duro. Mas se Deus não quisesse, ele não seria. Precisamos entender isso. Isaac, ele soube disso. E nessa noite de empreendedores, o nosso desejo e oração é que você aprenda essas lições de humildade, disposição. Toma um suplemento, vai para a academia, dorme mais cedo, sei lá, mas retome aquele desejo de fazer o melhor. Os seus inimigos te reconhecerão. Seja agradecido a Deus, porque a nossa oração é para que você seja o abençoado do Senhor. Eu quero convidar os pastores, venham aqui na frente, eu quero encerrar orando por vocês. Fiquem assentados como vocês estão. Todos os pastores da igreja, se tem um outro pastor que nos visita, vem aqui na frente, que a gente quer estender a mão, e a gente quer orar por você, para que Deus renove a sua fé, para que Deus te dê estratégia, e que de repente, aquilo que você acha que é derrota, olha aqui por favor, vem aqui Richard, escute o que eu vou dizer e a gente encerra. Aqueles poços que Isaac furava e não davam certo, é porque Deus estava preparando ele para Reobote, onde ele bombaria. Os seus erros
não foram tempos perdidos, era Deus te preparando para o seu Rehobote, para o seu lugar largo. E as pessoas vão ter que olhar e dizer: ela é abençoada do Senhor. Ele é abençoado do Senhor. Curve a sua cabeça. Você que está na mesa, nós queremos orar por vocês. A palavra do Senhor diz que tem poder na oração. Talvez a sua empresa está com dificuldades, ainda não conseguiu superar a pandemia. Deus não precisa de um processo para fazer vinho, Ele faz na hora. E você veio aqui por esforço e talvez por insistência de alguém, mas você vai sair daqui abençoado do Senhor. Feche os seus olhos. Orem, pastores. Soberano Deus, no nome de Jesus, nós levantamos as mãos abençoando todos os empreendedores de todos os segmentos, que tem perdido a paz, que tem perdido, ele leva para casa a empresa, porque ele é o responsável. Ele tem folha de pagamento para quitar, ele tem boletos para pagar, ele tem entregas de mercadoria que ainda não comprou. Tem clientes deixando a empresa. E concorrências multinacionais e grandes grupos que vão engolindo os pequenos. Mas do jeito que Isaac foi abençoado, nós queremos abençoar todos os empreendedores dessa cidade, em todas as áreas, mas de maneira muito especial, aqueles que estão nessa casa nessa noite. Você é, a partir de agora, um abençoado do Senhor, mais ainda. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Deus. Você pode dizer para quem está do seu lado: você é um abençoado do Senhor. Não tem Abimeleque que vai fechar a sua empresa.